retornem em seus assentos, por favor. Por favor, que os nobres vereadores retornem em seus lugares. Passamos agora às matérias que serão apreciadas na ordem do dia. Peço à nobre vereadora Robervânia Aparecida da Silva Faé, que em nome da Comissão de Justiça e Redação, faça a leitura do parecer dos projetos de lei complementar número 019/2025. Peço que o plenário mantenha em silêncio, por favor. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de lei complementar número 019/2025, que altera as disposições da lei complementar número 306 de 2025, de 17 de janeiro de 2025, e a autorização de contratação de servidores por cargos temporários para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Esta comissão emite parecer pela sua aprovação com fundamento no artigo 58, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal e artigo 37, inciso 9, da Constituição da República Federal do Brasil de 1988. Sala das Sessões, dia 25 de novembro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Fernando Vieira de Souza, relator. Acompanha o voto do relator, vereadora Robervânia Aparecida da Silva Faé, presidente, e vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário. Em discussão, projeto de lei complementar número 019/2025. Em discussão, ninguém a discutir. Em votação, projeto de lei complementar número 019/2025. Votação iniciada. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. Pela ordem, presidente. Concedo. Presidente, como presidente da Comissão de Educação, peço vista do projeto de lei 62/2025, que trata sobre o PSPN, devido à grande discussão que deu, às dúvidas que deram, para a gente estar fazendo um novo momento de discussão com o sindicato e os demais servidores, e com o Poder Executivo, com os 11 vereadores, para a gente estar esclarecendo melhor essa perspectiva, já que gerou muitas dúvidas e discussão aqui no plenário. Presidente da Comissão de Educação, neste momento a mesa acata seu requerimento e peço aos nobres colegas que vamos votar agora o requerimento verbal do presidente da comissão, juntamente com os membros da Comissão da Educação. Por favor, em votação. Em discussão, Votação iniciada. 62. Concedo. Quem pediu pela ordem? Fui eu. Presidente, primeiramente, parabenizar os professores, a maior classe de colaboradores do município. A gente sabe que essa classe unida, a força que ela tem que ser respeitada. Obrigado por vir aqui. Só queria deixar que é unânime nessa casa, por todos os 11 vereadores, seja ele da situação, seja ele da oposição, o entendimento que o justo, depois do acordo do Tribunal de Contas do ano de 2024, que seja pago o piso, não seja complemento. Então, eu gostaria de parabenizar os vereadores, parabenizar a União dos Professores, o sindicato que está aqui presente. E esse pedido de vista, eu como relator também da Comissão de Educação, se faz porque vai abrir um outro painel de debate. Segundo o presidente do sindicato que está aqui presente,
ele já tem uma agenda com o prefeito para debater sobre isso. Nós sabemos que está no final do ano e também nós sabemos da importância de votar isso. Então, isso não será votado hoje, será pedido vista. E eu gostaria de solicitar ao presidente do sindicato, presidente, que nessa agenda com o prefeito, seria de bom tom, a gentileza de levar também, fazer umas 3 professoras que não estão na diretoria do sindicato e também convidar todos os vereadores dessa casa, até porque todos estão ao lado de vocês. Então, seria importante, se algum não poder ir, tudo bem, mas que seja fazer, porque eu, sendo da oposição, eu tenho que chegar aqui e falar que a hora que nós da oposição falamos com os vereadores, principalmente com o Vitor e com o presidente, da demanda dos professores, na mesma hora eles colocaram à disposição. Então é um debate amplo, é um debate importante, e eu gostaria, presidente, que também outros professores pudessem fazer parte e também que pudessem convidar essa casa para participar junto. Eu tenho certeza que com o diálogo e a força do legislativo, com os colaboradores, com os professores, com o sindicato e também com o executivo, nós teremos sucesso nisso. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Concedo, Wesley. Concedo. Mais uma vez, né, o vereador Fernando foi muito feliz esclarecendo aqui para os professores que estão presentes. Em agosto, os professores vieram aqui, a professora Tatiana, mais outros professores. A gente discutiu essa perspectiva do PSPN, a gente avisou que o PSPN estava sendo pago sem a devida votação. Então, foi um medo, né, nosso aqui hoje de prejudicar ainda mais os professores. Prejudicar ainda mais, eu saliento, porque o salário já está em defasagem de 12,79%, salvo engano, aí, a gente precisa de cálculos mais precisos. A gente discutiu isso aqui em agosto, a gente avisou que precisava subir para essa casa, não a lei da complementação, né, do PSPN, que é essa que a gente está pedindo vista hoje, porque a gente não quer a complementação, o professor quer que esse salário seja incorporado, que esse dinheiro seja incorporado em seu salário, né, no seu vencimento, e não na remuneração. Tendo em vista, visitando as escolas, tem professor que já está aguardando a aposentadoria e está deixando de gozar dessa parte tão importante da carreira, simplesmente, né, ou muito justamente, porque vai ficar sem essa parte importante do salário. Outra coisa que o vereador Fernando falou, muito importante, é que a secretaria chame os demais vereadores para discutir, sendo que esse projeto já veio aqui mês passado, a gente devolveu o projeto, porque estava errado. O projeto voltou novamente, sem a discussão com a classe, sem a discussão com os professores. A gente é professor, chão de escola. O vereador Vitor é filho de professora, está na comissão. O vereador Fernando também é da comissão. Os outros vereadores estão abertos ao diálogo. Então, secretário, a gente não está lutando contra o município, a gente não está lutando contra a carreira do professor. Pelo contrário, a gente quer colaborar com o crescimento do município, com o crescimento da carreira de cada profissional que tanto ajuda na criação, na educação dos nossos filhos. Então, muito obrigado e parabéns aos professores que estão presentes, os demais servidores. A gente está aqui para ajudar, e não para ficar contra o município e muito menos contra o servidor público. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Concedo, Jadson. Sinto muito honrado em ter aqui hoje a presença dessas mulheres, representantes do magistério no município de Ibatiba. E é uma causa, presidente, que para mim é muito pessoal, porque assim como nosso amigo Vitor, eu fui criado em um lar com a professora, minha mãe é professora, graças a Deus. E eu vejo, sempre vi a vida toda, o trabalho e a luta dela diariamente. Uma mulher que acorda 5h30 da manhã, sai de casa às 6, Vitor, e chega em casa às 6 horas da tarde. Então, nada mais justo do que o verdadeiro reconhecimento ao trabalho daqueles que constroem o futuro da cidade, o futuro do Estado, o futuro da nação, com a educação das nossas crianças, jovens, adolescentes, e assim vai sucessivamente em diante. Eu peço às professoras aqui, que representam nesse momento todo o corpo do magistério do município de Ibatiba, que tenham tolerância conosco, porque nós estamos aqui fazendo o melhor, tentando encontrar
a melhor saída para que vocês tenham o direito de vocês devidamente garantidos e nós possamos mudar o quadro de hoje. Que hoje vocês recebem o piso nacional do salário com base em uma complementação. E nós queremos a incorporação. Legalmente falando, o importante, juridicamente falando, o importante seria pagar o piso, certo? A lei permite que o município, o Estado, pague o piso e use formas diversas para que esse objetivo seja alcançado, como um abono, como a complementação que existe no nosso município hoje. Só que, como o Fernando bem citou aqui, existe um acordo do Tribunal de Contas que instrui o Executivo a não complementar, e sim incorporar e pague como salário o piso nacional o piso salarial nacional. Seja incorporado ao salário, para que vocês possam gozar dos direitos dessa incorporação. Né? Então peço a vocês paciência, mas nós estamos lutando pela causa de vocês. Infelizmente, não podemos decidir. Infelizmente, não podemos jogar o executivo contra a parede e forçá-lo. Mas a nossa parte nós estamos fazendo, a nossa parte nós vamos fazer e nós vamos defender vocês sempre. E é muito importante a atitude que vocês tiveram hoje, lotaram essa casa, estão aqui em busca dos seus direitos. E com certeza, pode ter certeza, que faremos de tudo para que essa luta de vocês, que também é nossa, possa resultar uma consequência positiva, boa e agradável para todos nós, porque vocês merecem o devido valor pelo que vocês fazem. Muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Os vereadores foram muito felizes nas suas falas. Quero parabenizar a cada vereadores. E quero também parabenizar a união, a garra de cada um de vocês, professores. Vocês estão representando uma classe muito importante. Quem sabe, na próxima sessão, estaremos mais cheios aqui, esta sessão, este local. Por quê? É aqui o lugar de vocês brigarem pelos seus direitos. Como eu sempre falo, um vereador, ele tem que ser ter um mandato participativo, presente, construindo no diálogo, no respeito. E vocês, é uma classe que merecem respeito. Pode contar com o vereador Pelé, estarei aqui à disposição. Quando foi convidado para participar da reunião hoje, antes da sessão, todos os 11 vereadores dessa Casa de Lei se colocaram à disposição para realmente tratar e lutar juntamente com vocês com essa causa. Estamos no primeiro ano de mandato, sabemos que tem muitas lutas pela frente, mas vocês não podem desistir. Nós também não vamos desistir. Nós estamos aqui em favor do nosso povo e vocês fazem parte deste município. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, continua trabalhando sim em favor das nossas crianças. Vocês são exemplo para nós, vocês estão preparando crianças no presente, mas preparando elas também para o futuro. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Pode contar, essa luta é comigo também. Estamos juntos nessa caminhada. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Concedo, Marli. Eu quero parabenizar toda a equipe, todos os profissionais da educação, dizer que vocês podem contar com o meu apoio sempre. Nós estamos sofrendo esse momento difícil devido à ingerência da administração pública através do Executivo. Vocês são vítimas nisso tudo, não só os professores, mas outros servidores também do município, assim como os motoristas, a enfermagem, todo o elo da prefeitura está sendo prejudicado, e o nosso prefeito fez uma campanha a qual ele disse que ele ia lutar por nós, servidores. Então, se ele não está fazendo isso, cabe a nós mostrar nossa força para ele e para a sua sociedade. Podem contar comigo sempre. Pela ordem, presidente. Concedo, vereador Vitor. Primeiramente, boa noite. Agradecer a presença dos professores, o vereador Fernando, todos os vereadores, né? Jadson e Wesley, foram muito felizes nas falas deles. Quero dizer que os 11 vereadores estão junto com vocês nessa luta. Eu, como filho de professor, sei muito bem da dificuldade de vocês, a demanda, como o vereador Jadson colocou muito bem.
Saiam 6 horas da manhã, chega às 6 horas da tarde. Então, nada mais justo que receber o que é de vocês. Então, pode contar, tenho certeza que com os 11 vereadores aqui, independente de lado A ou lado B, vamos estar junto com vocês sempre. Pode contar comigo. Pela parte, presidente. Vereador Sidmar. Cumprimento a todos os professores. O maior professor hoje está aqui, que é meu pai, está aqui representando. Eu lembro que um dia ele chegou na escola, que eu tinha feito uma arte, e falou com a professora, ó, aqui você é pai, você é mãe, você é professora do meu filho. E isso ficou guardado no meu coração durante esse tempo inteiro. Então, nós vejamos, os professores hoje estão aqui reivindicando o salário. Um professor, ele ensina o advogado, ensina o juiz, ensina o médico, toda profissão passa pela sala de aula o ensinamento do professor. E é o salário mais baixo que nós temos na categoria de ensino, é o do professor. Aí vai chegar aqui, vai colocar uma lei aqui para ser votado, que hoje, pelo que eu estou sabendo, esse cumprimento, se caso acontecer alguma coisa com o professor, ele não recebe, por causa está em cima do cumprimento. Vai colocar essa lei, nós tínhamos que colocar uma lei, gente, para um salário, pelo menos em Batiba aqui, que está sob nosso alcance, que a nossa força é pouca, de o salário do professor ser o teto aqui na cidade. Um professor, no mínimo, ele tinha que receber R$10.000, porque ali dentro da sala de aula estão os nossos filhos ali, e eles tratam com carinho, entendeu? Nós não temos escolas boas, mas nós temos profissionais de excelente qualidade. Então, nós vejamos aqui, já falei isso, eu me sinto envergonhado quando eu vejo falar que o professor ganha menos do que um vereador. O ensinamento de vocês, a atenção que vocês dão para os nossos filhos, o ensinamento, e vocês ficam, não só aqui em Batiba, mas do Brasil inteiro, brigando por o salário de vocês, e eles não reajustem. E outra coisa, a política depende do professor, né? A política depende do professor. E a política a gente vê que ela não trabalha a favor do professor como o professor trabalha a favor da política. Então, o que for preciso para somar para os professores, deixa aqui também meu nome à disposição. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Concedo, vereadora Robervânia. Quero cumprimentar a todos os presentes. De início, hoje, a nossa abertura foi diferente, não tínhamos a presença de todos, mas conversamos com os primeiros que chegaram. E hoje eu vim com o intuito de fazer aquilo que a categoria luta, porque eu sempre falo que nós temos que lutar pelas nossas categorias, cada um na sua, porque muitas das vezes, eu estou aqui pela minha categoria. Isso mesmo, cada um tem que lutar pelos seus direitos, pelas suas categorias. E eu sou da seguinte forma, eu não gosto só de falar, eu gosto de resolver o problema. E resolver, uma das coisas que a advocacia ela me deu, foi parar de falar tanto e escrever mais. É pegar o papel e já trazer a solução. Você me traz o problema, não me interessa quem chega no escritório, me chega com um problema, eu tenho um dever. Se eu não sei, eu procuro saber. E é isso que eu sempre digo. Eu não sou uma pessoa que escuto aqui, escuto ali e saio falando, não. Eu escuto, eu absorvo aquilo e estou junto com vocês, é lutar pela categoria. Eu não vim aqui com o intuito de sair votando sem saber aquilo que eu estava votando. Eu escutei pessoas da categoria antes mesmo de vir para cá. Peguei, sim, documentos, olhei a respeito do piso. Então, é estar junto com vocês. Eu não vou falar muitas coisas, eu quero que resolva o problema igualmente a vocês. O objetivo é esse. Porque, se for para lutarmos apenas nas falácias, eu tenho certeza, todo mundo vai sair daqui cansado. Então, meu papel como vereadora é ouvir, é entender o problema e buscar a solução. Juntamente com o prefeito, até porque é um problema de anos, e aí só repete
As mesmas coisas de toda a gestão, só repete. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje, eu parabenizo a cada um que esteve aqui presente. Por mais que eu não ouvi cada um, mas eu parabenizo vocês. Eu parabenizo de verdade, porque nesse sentido, vocês estão lutando por uma categoria que não só os senhores aqui. Quantos professores existem nesse município? E vocês vieram. E eu parabenizo vocês por isso. Vieram representando a classe de vocês. Isso é lutar pelos direitos. Se conseguir, vocês lutaram. Não fui eu, não foi o prefeito, vocês lutaram, e o mérito é todo de vocês. Parabéns por isso. E estou com vocês, contem comigo. Como eu disse, eu vou falar pouco e resolver o problema, porque é documento que se resolve. Não adianta, minha palavra não vale de nada, mas o documento vale. E é isso que eu quero para vocês, que se resolva o problema, e quero que vocês saiam satisfeitos dentro da legalidade, dentro do devido processo legal, que é isso que eu aprendi na minha vida. Falar menos, entender o problema, mas sempre buscar a solução. Todo problema ele tem solução. Seja ele tendo uma resposta positiva do jeito que eu quero, porque lutar pelos direitos e lei se constrói sobre o fato, valor e norma. Todo fato que hoje é o fato de hoje, que é uma luta de uma categoria, ele tem valor, que é o que os senhores estão fazendo, e vira norma depois. E é por isso que os senhores estão aqui, lutando por uma norma, por uma legalidade. Meus parabéns. Continue em discussão. Ninguém mais a discutir. Então, eu quero fazer o uso agora da palavra. Boa noite. Eu quero dizer para vocês que eu também faço parte, junto com os nobres colegas vereadores, sou filho de professora, irmão de professora, meu irmão é professor acadêmico, eu já passei por um período, lecionei, fui colega do Jonas no Maria Trindade, trabalhei, quando eu voltei da faculdade para cá, então eu sei a dificuldade que um professor passa. Eu agradeço muito por eu ser um médico veterinário, eu agradeço muito à professora Dona Maria Josefina Amorim Florindo, que muitas de vocês passaram pela sala de aula dela. Eu tenho o privilégio de ser filha dela e jamais ficarei contra. Tenho duas colegas de turma aqui do Prezim, a Carla Trindade está ali, e a Edna Freitas está aqui, estudamos juntos, jamais vou ficar contra vocês, jamais. Só que eu acho que vocês estavam muito bem representados pelos colegas. Um é filho de professora, o outro é professor. Eu pedi o Fábio, como colega de vocês, para tomarem as providências. Eu parabenizo hoje vocês, porque vocês demoraram muito tempo. Muito tempo vocês foram manobras de político. Muito tempo vocês ganhando abono. Eu não entendia, eu falava com a minha mãe, eu não entendo, sendo manobrinha de político para ganhar plateia, para ir para a rede social. Vocês pertenceram a isso. Vocês me desculpam. Quando dava aquele abono grandão aí, vocês vinham, ficavam todos felizes, mas aquilo não é incorporado no salário de vocês. Aquilo não vai pertencer quando vocês mais precisarem, que é na terceira idade, quando vocês precisarem mesmo de dinheiro de vocês, para vocês gozarem daquele dinheiro, para vocês pagarem uma faculdade para um filho, para vocês ajudarem um neto, para vocês poderem viajar e descansar depois de tanto tempo de luta. Aí ia lá abono, sendo manobra de político. Vocês, a classe de vocês, eu sou muito franco, e vocês passaram por isso. Vocês, que Ibatiba está dando, dava o abono, descontava no imposto de renda de vocês uma pancada, estou falando mentira para vocês, e era hoje, eu sempre falei, os professores hoje acordaram. Hoje, se eu estiver falando mentira,
Vocês podem reclamar, mas eu estou falando a verdade. Por quê? Quando vocês recebem um abono, simplesmente é político querendo aparecer, batendo palma nas costas de vocês. Por que não fez, então, para a categoria? Faça para a categoria, paga o piso do magistério, o dinheiro do Fundeb, quanto que é? Faz o planejamento, o salário de vocês é tanto, eu vou gastar todo o dinheiro do Fundeb pagando mês a mês de vocês. Faça isso. Faça isso, está lá. Chama os contadores, chama o pessoal da prefeitura e faz conta. Faz conta. E aí? Mas é fácil falar. Simplesmente assumi aqui a gestão, fiz conta, criei cargo, aumentei salário de todo mundo, tá? Porque o dinheiro da Câmara é para ser pago salários nossos de vereadores e pago também o salário do servidor. Servidor público tem que ganhar bem. O servidor público tem que ser feliz no que ele faz. Eu, como servidor público, eu tenho 23 anos de médico veterinário de Lajinha. Eu queria um dia que um prefeito respeitasse o servidor público como o presidente Marquinhos Delega respeita o servidor. Eu queria ter um, para sentar, para conversar, para dar o de direito. Porque simplesmente vocês estão cobrando o que é de vocês. E eu não entendia isso. Toda vez que eu sou chamado pelo sindicato de Lajinha, onde lá, eu sou polêmico, porque eu vou cobrar o que é meu de direito, eu vou cobrar o que é de direito das minhas filhas. Vocês estão cobrando o que é de vocês. Vocês não têm que estar, vocês não estão pedindo nada mais do que o justo. E, prefeito, você pode entrar para a história. Você tem a oportunidade de entrar para a história. Como marido de uma professora, você pode legalizar isso. Resolver o problema, mas dentro do que pode ser feito. Nada sem um estudo de impacto, um estudo bem feito para pagar, para ter como honrar. Eu estou aqui pronto. Eu não estou aqui também para falar história de Papai Noel. Tem um impacto financeiro para ser feito. Então, tem que saber fazer isso. Joga para quem? Para os contadores, para a contabilidade, para a Secretaria de Finanças. Fernando sabe muito bem disso, o impacto tem que ser feito para mandar para cá, para estudar, para falar, para fazer tudo. E o Fundeb tem que parar de ser, propaganda político para político. Isso não pode, o dinheiro é de vocês. Aí faz propaganda, vocês ficam felizes. O pessoal está fazendo propaganda política com o dinheiro de vocês, nas costas de vocês. Com uma coisa que é de vocês. Estou falando mentira? Eu não estou. O prefeito vai dar abono, tantos mil. Por que não pegou esses 20 mil e aumentou o salário durante tanto tempo? Quanto foi? Aí não descontava tanto. E aí? Fazer propaganda. Que eu quero ser... Rapaz, não faça isso. Faça isso dentro de um cargo de planos e salários. Certo. Coloca para ser analisado, estudado, incorpora no plano de salário do magistério. Porque aí sim, quando vocês aposentarem, vocês vão ter um salário que vocês mereceu por toda a luta a vida inteira. É assim é que eu penso, é assim é que eu quero para vocês. Eu, como filho de professora, Vitor, filho de professora, o Jadson é filho de professora, o Wesley é professor, e todos nós aqui, é como o Sidmar falou, sem vocês, eu não seria médico veterinário, o meu irmão não seria médico, a minha irmã não seria professora e colega de vocês. A minha família toda é do magistério. Eu vejo rostos aqui que eu lembro na minha infância a minha mãe colocando e ajudando a formar muitos de vocês que estão aqui. Então, eu nunca vou ficar contra o professor e contra servidor nenhum do município. A maior riqueza de um município é o servidor dele. E, prefeito, você é diferente de gerir uma empresa. Empresa você tem que ter o dinheiro para gerir e cada vez ganhar mais. Riqueza do poder público é gerir o dinheiro em prol do
povo de Ibatiba, gerir o dinheiro em prol do povo. É pagar o piso do magistério, é ver o dinheiro do Fundeb, é resolver o problema dos motoristas de ambulância, é resolver o problema do povo. Isso sim, nós temos que fazer isso. Infelizmente, o vereador, ele não tem o poder da caneta de fazer, mas nós temos o poder sim de levar isso e cobrar juntos, em prol de uma categoria e de todos os servidores de Ibatiba, em prol do povo de Ibatiba. Muito obrigado. Mais alguém? Eu. Sim. Pela ordem. Eu não estou contra nenhuma classe. Que fique bem claro no meu discurso que eu não sou uma política, ou uma pessoa política, de falar aquilo que eu não posso cumprir e aquilo que vai além das minhas atribuições. Corrigindo o que eu disse, é papel que resolve o problema, certo? E todos nós juntos aqui hoje, unanimidade, estamos do lado de vocês. Momento algum aqui, em minha fala, sou contra o senhor e sou a favor. O meu sócio é professor. Tem pessoas aqui que foram meus professores e, inclusive, estou estudando para dar aula aqui em Ibatiba também, porque eu quero ser professora em Ibatiba também, futuramente, quem sabe. Então, é uma categoria que, sim, merece. Um sonho, vereador Sidmar, se eles pudessem ganhar 10 mil reais. Eu acho que todos aqui merecem. Quem dera, se possível for. Quem sabe um dia... Porque merece sim, merece ganhar, porque forma advogado. Se hoje eu estou aqui é porque eu passei por uma escola municipal, passei por uma escola estadual, Maria Trindade aqui de Ibatiba, excelentes professores, professor Wesley foi meu professor, e sim, graças a Deus, com muita dificuldade, porque ninguém conhece a vida pessoal, consegui sim fazer uma faculdade em Castelo. Alguém mais a discutir? Ninguém mais a discutir? Em votação. Ação iniciada. Eu vou fazer a votação presencial sem usar o painel eletrônico. Vai entrar em votação os favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé, sobre o pedido de vista do presidente da Educação, Wesley. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Então, Wesley, seu projeto de vista foi aprovado pelo plenário. Peço à nobre vereadora Robevânia Aparecida da Silva Faé que, em nome da Comissão de Justiça e Redação, faça a leitura do parecer do projeto de lei 061/2025. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de lei ordinária número 61 de 2025, que institui diretrizes estratégicas e ações referentes ao cumprimento de sentenças judiciais exaradas quanto à política pública de atenção à saúde de pessoas atípicas, com fito de manter as consultas e outros procedimentos no âmbito do território municipal e da outras providências. Essa comissão emite parecer pela sua aprovação com fundamento no artigo 8º, inciso 1º, e artigo 30, inciso 1º, ambos da Lei Orgânica Municipal, e ainda competência de iniciativa em sua propositura com fundamento nos artigos 58, inciso 2º, combinado com o artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, além dos dispositivos legais da Lei Complementar, número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 15 e 16, que contém a cláusula de adequação orçamentária. Sala de sessões, dia 25 de novembro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Fernando Vieira de Souza, relator, acompanha o voto do relator
essa vereadora que vos fala, presidente, vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário. Em discussão, o projeto de lei ordinário número 061/2025. Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Presidente, eu venho discutir esse projeto, apesar de que fica difícil votar contra, mas esse projeto, ele mais me parece um papo de bêbado para delegado. Por quê? Nesse projeto, o prefeito manda para nós, para que a gente vote, permitindo que ele institua ações para cumprir mandados judiciais. Então fica confuso. Fica confuso para esse vereador que vos fala, sendo que, se o juiz mandou, tem que fazer. Então está muito confuso. E ele vem citando várias leis, tinha feito a discussão, e ele cita a lei Berenice Piana, a lei que fala sobre a proteção e o direito das crianças autistas, no município onde não tem professor de apoio exclusivo, já que a lei pede. A lei pede não, a lei determina. Só que ele não cumpre a lei Berenice Piana e quer criar uma normatização para cumprir os mandatos judiciais. Ele não cumpre a lei que institui o autismo como deficiência intelectual e vem farseando num projeto para falar que quer fazer, que está olhando pelas crianças autistas, depois de fazer um símbolo do 22, com maior representatividade visual das crianças autistas. Então, o senhor, prefeito, não tem feito pelas crianças autistas, pelas pessoas autistas, e manda um projeto confuso para a gente votar. Eu vou usar meu tempo mais aí, abrir para discussão, ver se alguém mais tem coisa para falar. Obrigado, presidente. Presidente. Concedo, Maria. Se é ordem judicial, já é ordem judicial, já é determinação que tem que ser feita. Então, para ser diferente, tem que ter para todo mundo sem ter que passar por ordem judicial. Então, chega um projeto confuso, como toda a gestão do Executivo está sendo para nós, confusa, não é bem esclarecido, só que ele esquece que a gente também estuda e tenta buscar informações para que a população não seja prejudicada. Jamais nós, vereadores, somos contra o direito das nossas crianças, da nossa população, mas nós queremos que seja feita da forma correta. Pela ordem, presidente. Concedo. Só para que toda a população que está nos assistindo nesse momento tenha consciência do que está acontecendo, do quão cômico é essa situação, o Executivo encaminhou a nós, o Poder Legislativo, um projeto de lei para que nós venhamos permiti-lo a cumprir uma ordem judicial. Ordem judicial se cumpre, se executa. Não precisa de projeto de lei para cumprir ordem judicial, não, gente. Ordem judicial se executa e pronto. Isso, eu estou ressaltando isso para que as pessoas tenham, Marli, noção da capacidade de gestão, da capacidade administrativa que o atual gestor de Batiba tem hoje. Me perdoe, de maneira alguma quero atacá-lo pessoalmente, só que é completamente incompetente, completamente incapaz para estar no cargo que assumiu em 1º de janeiro. E outra coisa, tivemos até nessa casa já elogios a cumprimento de determinação judicial. Se uma criança, hoje no município de Batiba, está amparada de alguma maneira pelo Executivo Municipal,
por meio de uma liminar, por meio de um decreto judicial, por meio de um mandado judicial, isso não é razão de aplauso, não é uma razão de reconhecimento. Seria motivo de reconhecimento se o município assim fizesse, sem qualquer tipo de intervenção do Poder Judiciário. Então, não tem nem mais o que falar sobre isso. A própria situação ela é autoexplicativa. Estamos vivendo um governo incompetente em Batiba, que não sabe nem o que está fazendo, que pede permissão ao Legislativo para cumprir mandado. Mais alguém a discutir? Pela ordem, presidente. Concedo. Continuando a minha discussão nesse projeto, o prefeito deveria vir explicar para nós por que ele cita a pestalose e por que ele cita a PAI, sendo que ele vem determinando, muito confusamente, onde que essas pessoas com deficiência cognitiva serão atendidas, que não é só para crianças autistas. Tem pessoas com síndrome de Down e diversas outras deficiências cognitivas. E aí ele vem citando, muito minuciosamente, só que a PAI e a pestalose não atende a estas especificações que estão no projeto. Então, eu estou preocupado com esse projeto. E aí, ele citou a Lei Berenice Piana, que eu não me lembro o número agora, e citou também a lei de deficiência intelectual, mas ele estou com um relatório aqui, que ele gasta 5 milhões com Fundeb 30, e os professores estão aqui, não me deixam mentir, a gente não acha uma escola com a sala de recurso. Não estou saindo do projeto, não, estou falando das crianças com deficiência. Estou falando das pessoas com deficiência, vereador Vitor. Inclusive, o senhor deveria estar lutando por elas também. Então, isso me preocupa muito. Então, voltando para o projeto, voltando para a discussão, eu quero saber onde que vai dar, e ele poderia falar para nós por que ele citou a PAI, por que ele citou a pestalose, sendo que, ou vou cobrar se ele vai fazer o tratamento dessas pessoas lá também, ou se ele citou somente para trazer para o assunto, assim como ele fez com a Lei Berenice Piana, assim como ele fez com a Lei de Deficiência Cognitiva, porque não está fazendo sentido ele normatizar uma lei para fazer atendimento de mandados judiciais, a não ser que for para, mais uma vez, atender os coleguinhas que os ajudaram a colocar ele lá, e que, por acaso, estão todos reclamando do nosso WhatsApp aqui de traição e de sofrimento. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Presidente, que tinha para ser dito sobre o projeto, os vereadores falaram, eu só gostaria de fazer uma palavra aqui sobre a PAI e a pestalose. A PAI e a pestalose reuniu com o Poder Executivo, eu estive lá, e eles estão se preparando para prestar esse serviço. Então, acredito, as salas na PAI, principalmente, já estão prontas, né? E fico muito feliz se esse serviço for prestado pela PAI, porque, e pela pestalose, são instituições de respeito que muito orgulha a nós do município de Batiba. Sobre a legalidade do projeto, eu tenho parecido da comissão, é legal, porém desnecessário pelo nosso entendimento, porque também por orientação da nossa procuradoria, Fabinho me orientou muito bem nisso, doutor Fábio, e que essa lei é uma lei, infelizmente, que a gente vai votar, mas não tinha necessidade. Mas fico feliz, por outro lado, do empoderamento da PAI, do empoderamento da pestalose, que tem profissionais, que conseguem buscar profissionais e ofertar esse serviço para que a prefeitura possa pagar. Tá? Então, eu só queria fazer esse adentro da PAI e da pestalose, que estão se preparando para prestar esses serviços e vários outros serviços. Não precisaria, como o vereador Wes, vereador Jades, outros demais vereadores, falaram desse projeto. Não teria necessidade, porque ordem judicial, né, doutor João, se cumpre. É o que continha. Obrigado. Em discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Os vereadores foram muito felizes na fala deles, a questão de um projeto, né, vir para nós votarmos.
Mas vamos avançar. Por quê? Como mesmo os vereadores falam, foi uma bandeira, né, da atual gestão a questão do autista. Mas não foi só a bandeira dele, eu acredito a bandeira de todos nós. Eu tenho um filho autista, eu sei a luta que é, e eu conversei com muitas mães nesses últimos 2 meses. Mães que iam para Vitória, mães que iam para Manhuaçu, porque eles tinham que ser atendidos fora do município, e é muito cansativo. É muito cansativo. E as mães falaram: Pelé, tem vezes que nós saía 3 horas da manhã, a gente chegava só 5 horas da tarde. Eu quero dizer que esse projeto, como o vereador disse, se já tem uma ordem judicial, tem que se cumprir. Eu estou vendo que essa gestão está comprometida a tirar essas mães, essas crianças da estrada, para dar um apoio para eles dentro do município. Isso é importante, vale ressaltar. Como o vereador falou, o vereador Fernando, nós participamos de 2 ou 3 ou mais reuniões, não foi, vereador Fernando? Você lembra das reuniões que nós participamos? Que a PAI nos convidou, a Pestalozzi nos convidou. Eu, vereador Fernando, a vereadora Marli, vereador Sidmar, vereador Victor, nós fomos convidados pela APAI e Pestalozzi para que nós possamos juntos brigar por essa causa. O vereador Victor tem um filho dele que faz tratamento em Reduto. Por que não pode ser atendido aqui? Ordem judicial, sim, mas se não tiver o profissional, como o vereador falou, aí nós temos 2 instituições importantes no município, que é a Pestalozzi e a APAI. Se eles têm um profissional capacitado, que nós possamos apoiar, que a gestão se organiza para realmente atender essas mães, que é cansativo. Mães chegaram perto de mim chorando, mas chorando de alegria. Sabe por quê? Porque ela só sabe a luta que foi levar de Vitória 3 vezes por semana. Pensa, sair às 3 horas da manhã e chegar às 5 horas da tarde. Então, pode contar comigo, mães atípicas. Eu tenho um filho autista, sei a luta que é, o vereador Victor também sabe. E eu sei que vocês também, mães que estão aqui, devem conhecer alguém que tem lutado. Não é fácil, não é fácil. Mas que nós possamos, junto com a Pestalozzi, a PAI, ou instituições que nos traz realmente uma estrutura para atender as nossas crianças em Ibatiba. Pode contar comigo. Muito obrigado. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Fico muito tranquilo com a fala do vereador Fernando, que a Pestalozzi e a PAI estão se preparando. Fico muito feliz e me tranquiliza um pouco que não seja somente mais uma jogatina política, que é o que a gente mais tem visto, mas que fique claro que atender, que olhar para as crianças autistas e demais deficiências é fazer antes que o promotor e que o juiz mande. Se o juiz está mandando, não está fazendo, vereador Pelé. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Eu só queria fortalecer exatamente o que o vereador Wesley ressaltou. Fazer por conta algo em prol da sociedade, de alguma classe, de algo relacionado ao município de Ibatiba, por conta de ter recebido uma determinação judicial para assim fazer, não é mérito do prefeito, não é mérito do executivo, não cabe elogio a algo que não partiu dele, a algo que não partiu, que não foi iniciativa da gestão. A gestão está sendo, talvez, né, vereador Wesley, deve achar isso até ruim, porque está sendo obrigada a fazer, senão sofrerá consequências. Então, não entra no mérito aqui essa questão de aplaudir um prefeito que cumpre determinação judicial, por estar cumprindo determinação judicial. Em discussão. Ninguém mais a discutir. Pela ordem, presidente. Concedo. Para finalizar a minha fala, também estou recebendo aqui no meu WhatsApp mães parabenizando pela fala, mães que inclusive estão esperando o juiz determinar o prefeito para que faça. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Eu quero me pronunciar, eu quero deixar bem claro que sobre a situação que deve se cumprir o projeto judicial, o mandato judicial,
Eu acho que isso não deveria ter vindo. Mas a gente sabe, como foi dito aí, que o projeto da Casa do Autista, ele saia, eu vou pedir que ele saia do papel e venha para atender a sociedade de Ibatiba. E para todos os pais, e principalmente para as crianças, os autistas que pegam a estrada e que vão ser atendidos pela PAI, pela Pestalozzi, ou por demais, ou por outra clínica, eu não sei. Eu não quero saber se ela vem por demanda judicial, se ela é projeto do prefeito A, do projeto B. Eu estou querendo falar sobre a necessidade e a dificuldade que esses pais e essas crianças passam. Então, eu estou em prol de uma situação que eu quero que resolva, seja ela com demanda judicial, seja ela com do prefeito A, do prefeito B, do prefeito C, seja ela com ideias da população, com ideias nossas. Essa é uma causa uma cláusula que vem se arrastando. O autista já vem se arrastando há quanto tempo nas estradas? Então, o que nós devemos fazer é dar as mãos para resolver o problema. Capacitar, sim, os profissionais da PAI. Capacitar, sim, os profissionais da Pestalozzi. E darmos as mãos para resolver essa questão. Porque nós precisamos que essas mães e esses pais, e essas crianças principalmente, tenham um ensino de qualidade, sejam atendidas como todos os nossos filhos são atendidos. Quem possa pagar, quem não possa pagar. Quem tem o dinheiro, que se faça. Então, aqui a gente tem que fazer o melhor para a população. Eu não estou aqui gritando se o meu lado fez um A ou B. Se colocamos o símbolo do autismo, se venha que cumpre um mandato judicial. Mandato judicial é mandato judicial, você tem que cumprir. Você não precisaria ter aqui para nós aprovarmos ou não. Mas que seja atendido essas crianças de coração, que seja atendido e acolhido essas crianças com amor e com respeito que elas merecem. E que nós devemos, sim, lutar para nós colocarmos a PAI e a Pestalozzi com qualidade de acolher essas crianças, para que nós possamos ter na nossa cidade essas duas instituições ou outras instituições que possa prestar esse serviço para as crianças de Ibatiba terem, sim, uma verdadeira atendimento de qualidade e tirar essas crianças, essas mães que vão 3 vezes por semana pegar a estrada, saindo de madrugada de casa com a criança autista. Coloque-se no lugar delas uma vez. Coloque. Então, isso tem que ser resolvido pelo prefeito A ou pelo prefeito B, ou, sim, pelo Poder Judiciário, que faça, mas em prol de melhoria para as crianças de Ibatiba. É isso que eu deixo. Eu não quero saber quem que vai ser o pai da criança. Eu quero saber que as crianças autistas de Ibatiba sejam acolhidas com paz, com amor e com respeito. Ninguém mais a discutir? Presidente, só gostaria de justificar meu voto por desinformação ou politicagem, as pessoas chegarem até quem mais necessita, né? Que são as mães, que são as famílias, né? Aqui sempre defendemos que, além do cuidado com a criança, com o adulto, com o jovem, nós temos que cuidar da família, porque a família também está adoecendo. Eu irei votar a favor deste projeto, para que não tenha desinformação, e fala, o vereador tal votou para atrapalhar, por isso que não tem. Irei votar contra, mas reafirmo, estão brincando com essa casa, mandando um projeto sem necessidade desse. É o que continha, obrigado. Pela ordem, presidente. Concedo. Meu voto também vai ser favorável, apesar de não concordar da forma que o projeto chegou para nós, mas eu vejo sim a necessidade do nosso povo e o desempenho
da Pestalozzi, da PAI, para formar equipe para estar ali servindo a população. Pela ordem, presidente. Concedo. Também votarei sim, obviamente. Mas é uma resposta que a gente tem que dar para esse executivo, mandando projetos redundantes para cá. É lógico que a gente está pensando nessas mães que estão na estrada, mas a gente pensa também nesses que ainda não foram no juiz, que o juiz ainda não determinou. Não tem que falar. Óbvio que eu vou votar sim, e votar junto sempre para a melhoria da população de Ubatiba e das crianças com deficiência, de qualquer forma. Obrigado, presidente. Mais alguém a discutir? Pela ordem, presidente, fico feliz em ouvir os vereadores que são a favor, né, desse projeto. Por mais que, de repente, não precisava de vir o projeto aqui, eu entendo, vereador Jadson, mas eu vejo o comprometimento de cada vereador de aprovar um projeto tão importante. Como eu falei, recebi mensagem aqui agora. Não é fácil para uma mãe que nós possamos fazer o que eles fazem. Vamos pegar o carro juntamente com elas, vamos ver a luta que elas passam. 2, 3 vezes por semana. É isso que eu quero reafirmar o nosso compromisso, nós 11 vereadores, em realmente dar um apoio a essas mães atípicas, para atender jovem, adulto e as crianças no nosso município. Isso não aconteceu, nunca aconteceu, dentro do município. As ordens judiciais, sim, sempre foi atendido. Eu não estou fazendo crítica aqui em gestão A e B, eu estou querendo dizer que sempre atendeu por ordem judicial. A diferença é que vai ser atendido aqui na nossa cidade, mostrando o comprometimento da gestão e também de nós vereadores, vereador Fernando, uma vez que a PAI Pestalozzi nos procurou. Então, nós possamos avançar juntos pelo bem comum de todos. Pela ordem, presidente. Concedo, vereador Sidmar. Não quero que meus colegas vejam como ironia, entendeu? Mas nós tivemos uma mudança de pensamento muito rápida aqui, ué. No momento que saiu a Pestalozzi e a PAI, que vai fazer os tratamentos, todo mundo já mudou o posicionamento. Esse reforço que o legislativo está mandando é apenas... Qual é que é melhor? 2 notas de 100 ou uma nota de 100? É 2 de 100. Hein? Então, nós estamos reforçando aqui que tem que ser feito. O juiz falou e aqui nós estamos batendo o martelo que tem que ser cumprido. Então, deixo meus parabéns e estou elogiando vocês também, que, independente de mandado judicial, não tem que ser atendido, entendeu? Reafirmo isso também junto com vocês. Deixo aqui meu parabéns a cada um de vocês que mudou o posicionamento muito rápido aqui. Obrigado. Pela ordem, presidente. Concedo. Primeiramente, quem levantou a bandeira da PAI, da Pestalozzi aqui, sobre eles tá melhorando e tudo, fui eu, né? E quando se trata de instituições assim, é bacana que todos os vereadores entendam e mudam mesmo. Eu sou um defensor das instituições, respeito, participo quando posso, quando eles me chamam para alguma reunião, alguma demanda, nós estamos sempre presentes, e todos os vereadores dessa casa tiveram em Brasília, e a maioria buscou recursos para aquelas localidades. Sobre atendimento judicial, não tem mandato, gente. Todos os mandatos, desde quando tem decisão judicial, seja lá no Zé Alcure, no Soniter, no Dr. John, se cumpre, e será cumprido o resto da vida. O entendimento aqui é a contratação e a valorização das nossas instituições, a PAI Pestalozzi, para que contrate ele, o dinheiro gire aqui, eles contratem profissionais daqui e, principalmente, os filhos e os familiares sejam atendidos. Obrigado. Pela ordem, presidente. Concedo, vereador. Só para me justificar aqui, eu, hora nenhuma, vereador Sidmar, ou qualquer um dos meus colegas, eu interpreto que a gente mudou de opinião. Só para deixar claro a interpretação dos que estão em casa. O meu único questionamento aqui, Vitor, foi quanto à falta de necessidade da existência desse projeto de lei, presidente. Entendeu? Se chegou um mandado, uma determinação judicial ao gabinete do prefeito, ele não precisa mandar para nós, ele tem que cumprir, Sidmar. É isso que eu questionei aqui. Se ele chegou para ele, não precisa mandar nada para nós, cumpre e pronto. E sobre a execução,
assim, o atendimento dessas crianças, eu sou um dos grandes defensores que sejam feitos pelas instituições que estão aqui no município e que são capazes e capacitadas para assim fazer. Eu sempre fui um defensor da PAI, inclusive quando o prefeito cogitou, ainda cogita, não sei, a hipótese da criação de um centro de multidisciplinar para autismo, eu fui um dos que falei, isso é desnecessário. É estrutura a PAI, apoia a PAI como instituição que já é capacitada e preparada para assim fazer. Entendeu? Então, hora alguma, eu mudei minha postura, o meu posicionamento. Eu só questionei aqui a existência desse projeto de lei, porque não necessitava disso, era só cumprir, e questionei a questão dos louros. Não tem como dar louros a uma gestão que está fazendo tal ato, cumprindo tal função, por conta de um mandato judicial, da determinação judicial, e não por iniciativa própria. Mas que tem que cumprir, tem. Nós somos todos aqui, todos nós, defensores da causa. Pela ordem, presidente. Concedo, vereador. Peço desculpa logo ao pessoal que está presente, para ficar repetitivo. Mas em nenhum momento eu ia votar contra, só mostrando para esse executivo que a gente lê os projetos, que a gente discute os projetos. E quando o vereador Fernando, que a PAI e a Pestalozzi estão se preparando, eu fiquei feliz que não vai para amiguinhos novamente, vai sim para instituições que estão presentes, assim como a falácia da Casa do Autismo. Cadê a Casa do Autismo? Cadê o Ser-Dia? É sobre isso. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Acho que talvez o vereador Wesley tenha se expressado mal quanto à minha pessoa, porque você não escutou o que eu falei, então Vossa Excelência não poderia jamais citar que eu teria que estar a favor. Obviamente que eu sou a favor, tendo em vista que eu tenho um filho autista, eu sei das dificuldades que tem para a gente sair, se locomover de um município para o outro. Então, assim, também vejo que, a partir da hora que tem um mandado judicial, não precisaria vir aqui. Então, se esse é o questionamento de todos, então, parece que entramos num consenso comum, todo mundo também está falando a mesma língua. Então, acho que não há necessidade de ficar discutindo ou falando. Acho que todos aqui vão votar a favor, meu voto também é favorável. E, obviamente, como vereador e pai de um menino autista, eu vou estar fiscalizando em prol dessas crianças, tanto a PAI quanto a Pestalozzi, porque sabemos que, né, vereador Pelé, um menino autista, para sair de um lugar onde ele já está sendo bem atendido e vir para o outro, talvez não tenha profissionais capacitados. Então, aqui não estou falando que não tenha, mas tem que ter profissionais capacitados, porque sabemos as dificuldades dos meninos. Meu menino, eu faço o tratamento dele em reduto, e o dia que eu não levo ele, toda terça-feira e sexta-feira, o dia que eu não levo ele, ele chora. Então, ele gosta da profissional. Então, tem esse carinho com o profissional. Então, temos que tomar muito cuidado com cada criança, porque não vai ser como que eu posso falar? Não vai ser eles não vão conseguir se adaptar muito rápido. Então, assim, obviamente que todos nós estamos juntos a esse projeto, um projeto que eu acho que é bacana, vai tirar muita gente da estrada, porque eu vou no meu carro toda semana, 2 vezes por semana em Reduto, que é pertinho, mas tem gente que vai em Vitória, tem gente que faz tratamento em Cajueiro, salvo engano, em Vila Velha. Então, é cansativo, é exausto. Então, assim, torcer para que dê certo e, se Deus quiser, vamos ali estar junto com o Poder Executivo para fazer o bem para nossas crianças. Continue a discussão. Ninguém mais a discutir. Coloco o projeto em votação. Votação iniciada.
Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. Peço à nobre vereadora Rodevânia Aparecida da Silva Faé que, em nome da Comissão de Justiça e Redação, faça a leitura do parecer do projeto de resolução número 014/2025. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, senhor presidente, depois de análises feitas ao projeto de resolução número 14 de 2025, que dispõe sobre a concessão, aplicação e comprovação de suprimento de fundos no âmbito da Câmara Municipal de Ibatiba, essa comissão emite parecer pela sua aprovação com fundamento no artigo 31, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 141 e artigo 168, inciso 1º, parágrafo único, ambos do regimento interno desta augusta Casa de Leis e nas hipóteses previstas no artigo 21, caput, e parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos parâmetros da nova Lei de Licitações, Lei Federal número 14.133 de 2021. Sala das Sessões, dia 25 de novembro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Fernando Vieira de Souza, relator. Acompanha o voto do relator. Esta vereadora que vos fala, presidente. Vereador Ivanito Barbosa de Oliveira, secretário. Em discussão o projeto número 014. Ninguém a discutir. Em votação, projeto número 014. Votação iniciada. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. O projeto que vai entrar agora na pauta é o projeto de decreto legislativo número 002/2025. Dispõe sobre a relação de cidadãos e cidadãs homenageados com a medalha Jotalino Lopes da Silva, conforme a resolução número 11 de 19 de julho de 2021. Em votação. Em discussão. Ninguém discutir. Em votação. Votação iniciada. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 10 votos. Neste momento, eu coloco as votações das moções que foram lidas. Em votação, todas as moções que foram lidas, requerimentos, todos. Em votação. Votação iniciada. Votação concluída. Esta matéria foi aprovada por 9 votos.